Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Carrenho da AQC Certificações. A AQC Certificações é um organismo certificador de produtos e sistemas, né? Estamos aqui presentes na Medical Fair e como nós programamos alguns bate-papos aqui no Medical Fair e temos um assunto muito especial para hoje, né? Que é a nova versão da norma de segurança elétrica, né? Que já está atuando aí no mercado, é um novo desafio aí para os fabricantes, para os desenvolvedores de produtos de saúde. E eu trouxe uma pessoa aqui hoje bastante especial que entende bastante desse tipo de ensaio, né? Que é o nosso amigo aqui, Hernani. Certo, Hernani? Tudo bom? Tudo bem, beleza? Marcelo. Legal. Hernani, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho de você, né? Pro pessoal sintonizar aí um pouco, pra gente bater um papo hoje sobre essa nova norma de segurança elétrica. Legal. Bom, obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu sou Hernani Pinho, sou coordenador comercial no laboratório IBEC. A gente realiza aí todos os ensaios para certificação de equipamentos eletromédicos, né? Hoje, para o Brasil e para o mundo aí. Estou no IBEC há 12 anos, então 12 anos aí de experiência já no mercado de certificação. Tempo bom, hein, né? Dentro desse tempo eu já tive a oportunidade de trabalhar com outros mercados, a parte de telecomunicações, a parte de equipamentos de bens de informática e essa experiência que a gente pode trocar hoje com equipamentos eletromédicos, né? Muito bom, acho que é bem-vinda aí essa troca de experiência que você tem, né? Hernani, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, lógico, a gente tem várias, hoje aqui no Brasil, né, pra gente pôr um produto no mercado, somente equipamento médico, né, equipamento eletromédico, né, aí a gente tem uma estrutura, conta com uma determinada estrutura hoje de ensaio. Você poderia dar um panorama hoje sobre a estrutura que nós temos de ensaio aqui no Brasil, né, como funciona? Você poderia só passar como você está bem inserido nesse mercado de ensaio laboratório, né? Acho que seria legal, né, pra gente trocar uma ideia, para você começar passando esse panorama aí pro pessoal. Legal, Marcelo. Bom, eu posso te dar algumas informações até nossa, né, lá do laboratório. Hoje o IBEC ele é um dos maiores escopos do Brasil, né? Hoje a gente atua aí com praticamente 13 normas para segurança elétrica e 44 normas para compatibilidade eletromagnética, né? O famoso EMC. EMC. Aí, né? Então, assim, eu fiz um levantamento até para trazer aqui. O ano passado nós tivemos mais de 600 certificações de equipamentos eletromédicos a nível nacional, né? Então a gente está colocando aí tantos equipamentos produzidos e homologados aqui no Brasil, como aqueles que são produzidos no exterior, né? São importados e também são homologados aqui no Brasil. Assim, deixando até claro, eu acho que isso teve uma influência grande por causa do Covid-19. Então, alguns equipamentos dedicados aí à saúde, né, que foram usados tanto no combate como dentro dos hospitais, né, tratando pessoas com essa doença. Então, lógico, esse número pode ter um incremento aí por causa do Covid. Mas foram mais de 600 certificados. Ah, legal. Nossa, é bastante coisa, né? Só de certificado, né? Sim. E se você contar que grande parte deles tem ensaios, né? Então o Brasil tem que ter essa demanda, dar conta dessa demanda de ensaio hoje no Brasil, né? Exatamente. Muito legal. E uma rede de laboratório que atende todo esse mercado. Legal. Mas você acha hoje, né, por exemplo, que com essa demanda toda, né, de ensaio, que não deve ser pouco, né? Lógico que a gente tem uma boa entrada de produto do exterior, por exemplo, como, né, é evidente no nosso mercado, né, não só do médico hospitalar, mas todo o mercado tem a sua demanda de importação. Sim. Mas contando essa demanda só de realizar um ensaio mesmo, de ter que elaborar um ensaio, você acha que nós temos condições totais de dar conta desses ensaios sem depreciar nenhuma parte técnica, estrutural? A gente tem condições disso hoje? Marcelo, com certeza, tá? Hoje, toda a estrutura de laboratório que a gente tem dentro do IBEC, ela é sempre atualizada, né? A gente passa por auditorias bianuais para garantir toda essa estrutura, tá? Todo o nosso escopo ele é avaliado pela CEGECRE, então a gente atende ali a BNT, NBR ISO 17025 e com essa acreditação, a gente, tanto na estrutura do laboratório como no reconhecimento do nosso relatório, que uma vez sendo reconhecido ILAC, o Inmetro, né, o nosso relatório pode ser usado no exterior. Então isso agrega muito valor à própria indústria nacional. Então, os ensaios que a gente realiza aqui, você pode utilizar para homologar seu equipamento em busca de novos mercados, né? Às vezes. Exatamente. Né? É porque eu acho que é muito comum hoje o cara fazer um desenvolvimento não só para atender o mercado brasileiro, mas para atender outros mercados em geral, na verdade. Exato.
Então, pode contar com essa estrutura tranquilamente aqui no Brasil. Legal. Agora, falando um pouquinho mais da norma, da nossa norma de segurança elétrica, da 60601, eu acho que seria bom, Hernani, né, você que está ali com a mão na massa, passar assim, qual que é o objetivo dessa norma, né? Qual que é o objetivo da norma IEC 60601, né? Qual que é o objetivo dela? Por que a gente faz ensaio nela, né? Acho que seria legal você bater tocar nesse assunto para dar a devida proporção, né? Por que é a realidade do ensaio e tudo mais, né? Entendi. Bom, legal, Marcelo. Acho que nesse tema a gente tem 2 pontos, tá? Eu vou colocar a primeira parte, que é voltada assim, por que a gente coloca esses ensaios, o que agrega isso para a saúde, tá? Falando em saúde, né, o que a gente pode colocar? Por exemplo, todos os equipamentos homologados, eles vão propiciar uma concorrência justa no mercado. Então, esse é um ponto importante, né? Um ponto muito importante. Qualidade dos equipamentos. Uma vez que você tem seus concorrentes com equipamentos homologados, um está puxando o outro para novas tecnologias e equipamentos cada vez melhores, né? Então, é um ponto aí de muita qualidade, né? Proteção do consumidor, tanto do usuário do equipamento, né? Os pacientes, né? Então, toda a proteção de mercado. É um ponto referente à saúde. Como disse agora há pouco, a utilização desse relatório para homologação em outros países, né? Então, mercado exterior, então possibilita a abertura de mercado para quem tem os equipamentos homologados. Isso tudo ele agrega valor à marca, né? Sem dúvida. Então, eu trouxe aqui um aspecto também com relação à segurança básica e desempenho essencial. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é muito claro para a homologação de equipamento eletromédico, tá? Por quê? A segurança básica e o desempenho essencial do produto, ele garante que o mau funcionamento desse produto não vai causar risco à saúde do paciente. Então, isso agrega bastante. Agora, se a gente falar um pouquinho, né, um segundo ponto aí, do porquê homologar esses equipamentos. Então, vamos falar agora voltado mais à norma. Certo. Tá? Específico então, da norma 60601, né? Exato. Então, vamos trazer isso focado ali... O que ela abrange, né? Exato. Dentro da norma, ela vai avaliar tanto pela geral como pela colateral, a parte tanto de segurança elétrica... Você fala colateral é a norma de MC, certo? E as outras colaterais. Né? Isso. Então, temos ali a norma geral, né? 60601-1. Certo. A norma colateral, 60601-1-2 de MC. De compatibilidade. E todas as particulares que vêm ali junto com elas. Que é a 2 alguma coisa, certo? 2XY. Então... Quando a gente está falando de compatibilidade eletromagnética, o famoso EMC, o que a gente está querendo garantir ali? Que a compatibilidade desse produto, ele vai garantir que dentro de um ambiente ou de uma rede elétrica, ele não vai sofrer interferências, né? Então, a imunidade do equipamento é isso. Ele não está sofrendo com interferências geradas pelo ambiente por outros equipamentos. Pode ser o ambiente e a rede. E, por outro lado, esse equipamento ele tem que atender a vários limites normativos para não influenciar em outros equipamentos. Então, são algumas medidas que a gente realiza dentro do laboratório exatamente para isso. Então, para verificar tanto a compatibilidade quanto a imunidade, né, e a emissão que esse equipamento está causando ali. E a parte de segurança elétrica, tá? A parte de segurança... Fala só segurança elétrica, mas não é só segurança elétrica, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente vai para a norma geral, vai falar somente de segurança elétrica, o que a gente está querendo garantir ali no desempenho daquele produto, né? O que hoje a gente chama de desempenho essencial do equipamento, tá? Que é o que se dispõe a fazer, certo? O desempenho essencial é aquilo, ó, é dedicado para aquela coisa, né? Exatamente. Então, o que a gente visa garantir? Quando eu estou falando de desempenho essencial, eu estou querendo garantir a segurança do operador daquele equipamento e do paciente. Entendi. Então, por exemplo, do usuário, né? Do seja usuário. de quem está manipulando ou quem vai receber aquele equipamento Exatamente. na necessidade. Exatamente. Então, ali a gente tem aspectos mecânicos, aspectos de temperatura em partes acessíveis. E isso é importante você falar, né? Porque a galera só pensa assim, né? É só segurança elétrica, mas tem as partes que podem ser cortantes do equipamento, exatamente, né? Tem a parte dele de sustentar se ele não vai cair ou não, se ele tiver uma rodinha, né? Exato. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, uma cama hospitalar, né? Legal. Então, aonde pode chegar ali a mão do paciente, por exemplo, ela não pode ter uma articulação que vai esmagar a mão do paciente.
E tudo isso é verificado dentro do laboratório através dos ensaios da norma geral. Que, na verdade, devia ser utilizada na concepção do produto, né? Isso. Essa é até uma dica que a gente dá. Já que você tocou nesse assunto, essa pode ser uma dica que a gente passa para os fabricantes, né, de equipamentos. Já produzir, né, desenvolver o equipamento pensando na norma geral, né, porque ele vai precisar atender esses requisitos, ele vai precisar passar pelo processo de certificação, então o processo ele vai ficar muito mais fácil. Legal. Se ele já começar no desenvolvimento do produto, já tiver essa consciência, né, cara? Exatamente. É legal. E que mais? Então, qual outro aspecto de segurança? Então a gente falou que pode ser com uma parte que esmague, a segurança elétrica e aquecimento também tem? Tem a parte de aquecimento, tá? Essa norma geral, eu vou até trazer aqui alguns dados mais específicos, tá? Deixa eu só... por exemplo, ela tem a parte de partes acessíveis do equipamento, tá? Então, a gente mede temperatura. Se esse equipamento ele sofrer uma sobretensão, por exemplo, então como que vai ser a resposta a essa sobretensão? Tá? Então, são aspectos aí também de segurança, né? Legal. Então, por exemplo, interferência eletrocirúrgica em equipamento. Equipamentos que podem ser usados com bisturi. Há um item que a gente certifica que aquele equipamento não vai sofrer interferência ao ser utilizado junto com o bisturi. Legal, então a norma em si, né, ela passa a ter um atendimento de um gerenciamento de risco, né? E você testa esses riscos para ver se realmente vai acontecer ou não, né, na verdade, né? Você tem a garantia que determinada situação não vai ocorrer, né? Isso. Essas situações de perigos e tudo mais não vão ocorrer no uso e vai, de certa forma, proteger o usuário ali, né? Seja ele mesmo o enfermeiro que está utilizando, o médico que também pode utilizar, ou até o paciente, certo? Exatamente. O próprio paciente que está ali, muitas vezes vulnerável. O paciente está sendo, né? Está inerte às vezes, né? Ele nem consegue, né, ter essa disposição de evitar alguma coisa, né? Legal, Hernani. E a gente percebeu, então, que nos últimos tempos houve uma nova edição dessa norma, né? Que é a 3.2, certo? Isso. Legal. Hernani, de uma maneira geral, né? Você podia dar contemplar um pouquinho o que mudou, né? Que nós temos nessa edição que nós tínhamos anteriormente para essa nova edição? Bom, Marcelo, a emenda 2 da geral, ela traz muitas alterações, né, e melhorias que vem da solicitação da própria indústria. Então, desde a emenda 1, desde 2005, aí da primeira edição, né, dela, a indústria vem solicitando várias alterações, correções, melhorias, e isso que gerou, então, agora a emenda 2. Ela traz mais essas mudanças, correções e tal. E aí, deixando alguns pontos, né? Queria colocar assim, deixando alguns pontos mais claros. Legal. Tá? Isso é importante, né? Ainda mais quando uma regra que você tem que ler e interpretar, quando o ponto fica mais claro, é mais fácil. Sim, né? Por exemplo... Não dá uma dúbia interpretação. Exato. Né? Quando você fala em termos e definições. Então, a emenda 2, ela deixa muito mais claro. Antes estava um pouco subjetivo. Agora está bem mais claro. Então, isso ajuda na hora da realização dos ensaios, na hora da interpretação da norma. Né? Então, tivemos, por exemplo, algumas alterações nos requisitos de corrente, de toque, meio de proteção, distância de escoamento, proteção, a parte de fusível, de proteção do equipamento. Teve muita alteração, teve bastante correção e tudo isso facilita, né, na hora do entendimento dela. Essa é a maior... Se você fosse dar uma sugestão aí para os fabricantes, para os desenvolvedores de equipamento, né, referente a essa nova norma, o que você diria para eles se atentarem, né? Fiquem alertas com esse item, com aquele outro, que esse item é diferente. O que você falaria? Legal. Bom, nesse aspecto, eu posso comentar até por experiência o que a gente vive hoje na emenda 1. Aí. Legal. Essa é a ideia, né? Você tem experiência lá, né? Você tem todos os dias lá alguém fazendo ensaio, né? Exatamente. Então, o que a gente vê hoje no dia a dia e que isso fica muito mais forte agora com a emenda 2? A necessidade de um bom manual do equipamento, a parte de AGR muito bem determinada, tá? Na questão de ensaios de MC, o plano de ensaios, porque são esses documentos
que o laboratório vai analisar para avaliar o funcionamento do equipamento. Então a gente fala sempre sobre o desempenho essencial, porque é para ficar claro realmente, né? O que o laboratório está avaliando? O desempenho essencial do produto. Então eu preciso saber o que aquele produto atende, qual é o destino real daquele produto, né? O que são falhas aceitáveis e falhas não aceitáveis. Define o fabricante, certo? Exatamente. Então, um manual muito bem feito, um AGR muito bem escrito, é o que vai, que eu posso deixar de maior dica desde agora, com a atual norma, e mais a fundo ainda na emenda 2. Legal. Nós vamos pegar mais firme em cima disso. Legal. Mas, Renan, a gente sabe que com essa nova versão, né? Se a gente pegar todo o complexo normativo da 60301, que é voltada para equipamento médico, ela tem as suas outras normas particulares e tudo mais, né? E pelo que ainda todas essas normas não estão harmonizadas, né? Junto com essa nova versão e com as outras versões que vão acontecer, né? Qual que seria, então, esse tempo de aplicação da nova norma? Seria uma noção, uma ideia? É lógico que nós temos a IN da Anvisa, né? Que a Anvisa acaba definindo aí um regulamento. Sim. Mas você teria uma noção aí de uma implicação? Isso aí é tanto tempo ou não tem isso aí? A Anvisa colocou e vamos embora. Legal. Vamos separar, então, Marcelo, a geral, terceira emenda, e as particulares dela. Boa. Tá? Por quê? Se tratando da geral e da emenda 2, que foi publicada agora, né, em janeiro de 22, a gente acredita que, assim, já tem laboratório pronto, tá, no Brasil para atender. Então, a próxima IN, ela já deve aparecer. A norma geral, certo? A geral e emenda 2. Legal. As particulares, em contrapartida, é uma outra questão, tá? E aí não dá pra gente definir, eu não tenho hoje uma data exata, assim, para passar. Um exemplo. Diante da terceira edição, nós temos ainda normas não harmonizadas, até hoje. Até hoje, olha só. Então, falar para você em datas das particulares é difícil, né? É meio complicado. A IEC, ela tem atualizações periódicas, então pode acontecer. Ela não tem pela demanda interna no Brasil, ela não tem ABNT ou ela não tem lá fora ainda? Algumas nem IEC. Tá? Algumas nem IEC. Então, elas precisam depois serem traduzidas e aí sim elas estão harmonizadas aqui para atender a norma vigente, né? Você falou aí que da nova norma e tudo mais tem laboratórios. Então, hoje ainda temos laboratório para fazer essa nova norma, essa nova edição aqui no Brasil. Eu acho que vocês estão, certo? Ok, sim. Como a gente vem falando, as alterações dessa emenda 2, todas as atualizações, esclarecimentos, detalhamentos que ela traz, uma substituição, vamos dizer assim, da 60950 para 62368-1, os ensaios de risco elétrico. Sim. São algumas alterações que o laboratório já está pronto para atender. Entendi. Então, hoje o IBEC está pronto para atender. A 60950 é a norma de produtos de informática, fontes, alimentação. Exato. Ela trata, na norma geral, sobre os ensaios de proteção de risco elétrico. Tá. E aí, hoje, ela foi atualizada para 62368. Entendi. Tá? Então, ela já está no nosso escopo e o IBEC já está apto a realizar hoje os ensaios. Então, legal. Podemos atender se tiver algum fabricante, né, disponível para realizar os ensaios de certificação, o IBEC já está. Agora, uma pergunta importante para o pessoal, né? Você acha que vocês já estão adequados, né, para a nova edição? Você acha que vai ter uma revisão dos custos desse ensaio para o fabricante? Vai ter um agregado aí para eles poderem executar pela nova edição? Como que vai ser isso? Legal. Marcelo, esse é um ponto delicado. Claro. Né? Hoje, quando a gente fala de investimentos em laboratórios aqui no Brasil, a gente está falando sempre de valores expressivos. Muitos equipamentos são importados e a estrutura ela é uma estrutura muito cara, né? Então, falar de custos é complicado, mas, felizmente, vamos colocar assim, né? Para essa emenda 2, ela é muito documental, tá? Ela traz muitos esclarecimentos de pontos que a gente já faz. Então, a gente não vê a atualização de valores para a emenda 2. Legal. Tá? Não, mas não vai ter uma impressão que você tem que dar para o pessoal, né? O pessoal que está desenvolvendo um produto hoje, só para ele ter essa expectativa, né? Sim, Ou seja, preparar o bolso, vamos dizer assim, né? Exato. Não, mas ninguém precisa se preocupar hoje com essa emenda 2. Você tocou num ponto importante, que ela é muito documental. Sim. Então, vamos dizer que para a versão antiga, você já pediu uma certa linha documental, uma certa lista documental para poder atender.
Essa lista agora, com a nova versão, ela vai ter uma atualização? Você precisa de mais documentos hoje ou não? Como que vai fazer? Marcelo, não precisamos de mais documentos, tá? É a mesma documentação que o pessoal atende hoje. O que a gente vai precisar é de mais detalhamento, tá? Por quê? Porque para você ter um bom desempenho do equipamento durante a realização dos ensaios, a gente precisa da documentação mais completa possível. Então, quando a gente fala de documentação, estou falando do AGR, tá? O Arquivo de Gerenciamento de Risco. Ele é muito importante, ele tem que ser muito detalhado. Que tem que seguir a 14971, certo? Exato. A ISO 14971. Específica para... Isso. A questão dos processos de engenharia de usabilidade, que é avaliado por vocês. Sim. Né? Mas acho válido tem o item lá dentro de usabilidade. Né? Exato, mas muito válido. Certo. A questão dos documentos acompanhantes, porque essa é uma avaliação que a gente faz. Então, quando o operador, quando o montador do equipamento vai manusear esse equipamento, ele está com todas aquelas informações realmente nos documentos acompanhantes? Então, isso é muito importante ter na hora dos ensaios. Uma pergunta rápida, assim. Se o cara te manda o documento em inglês desse daí, você tem que atualizar, né? Tem que ser em português, Tem que ser em português. Da língua local, né? Língua local, né? Exatamente. É uma normativa, né? Uma premissa, então para vender aqui, né? Sim. Você não sabe quem vai estar operando aquele equipamento. Exatamente. Né? Então, ele é necessário, sim. Então, é o que garante ali, por exemplo, o correto manuseio do equipamento, né? É ele que vai dizer como manusear corretamente esse equipamento. E isso está ligado diretamente na vida útil do equipamento. Agora, só uma outra dúvida que veio sobre isso aí. Igual você falou assim, né? Esse relatório, né, pode ser usado em outros países também, né? Sim. Aí você emite em inglês? Sim. Legal. Aí toda a parte dos ensaios, todo o resultado de relatório, ele é emitido na língua inglesa e é possível utilizar ele em outros países. E aí ele pode usar esses documentos em inglês, então? Em inglês. Poderia isso. usar, mas esse manual em inglês é para vender em tal lugar. Aí você aceitaria? Porque aí você vai pela compatibilidade da língua, né? É que é a língua mundial. Entendi, né? Legal. Então vai o manual, no caso, em inglês. Legal. Isso é importante também, né? Muitas pessoas falam, não, o relatório tem que ser em português, né? Não, mas às vezes você aproveita ele em inglês, né? Para várias certificações, é verdade. Normalmente a gente emite ele nas duas línguas quando o fabricante, o requerente, quiser usar em outro país. Por quê? Quando vai para o OCP aqui no Brasil, já está em português, mais fácil a análise. E lá fora vai para o organismo do país que ele quiser aplicar na língua inglesa. Fica mais fácil também. Hernani, você consegue dar um panorama geral de quais documentos você pede pro fabricante na hora de fazer o ensaio? Só para ele sintonizar? Sim. Bom, vou praticamente repetir, Legal. Mas AGR, fundamental, manual do equipamento, certo. Plano de ensaios e documentos acompanhantes. O plano de ensaio é um item crucial, né, Hernani? O pessoal agora tá... Eu vejo que, como não foi uma questão que veio com a nova versão de compatibilidade, Sim. O pessoal ainda está sintonizando essa parte, não é? Exatamente. Vamos colocar assim, o laboratório, ele tem toda a expertise de realizar todos os ensaios, mas o laboratório não conhece todos os equipamentos. Claro. Quem conhece para nos dizer é o fabricante. Então ele precisa passar para a gente todas as informações de manuseio daquele equipamento, de utilização daquele equipamento, para que a gente possa avaliar da melhor forma possível. E assim o equipamento vai ter um melhor desempenho na realização dos ensaios. Essa é a parte fundamental da documentação. Então eu até suponho, se você for dar uma sugestão hoje para o fabricante, que sugestão você daria? Sobre assim, olha, fabricante, vou dar uma sugestão boa para você aqui, né? Você atende com qual coisa? Com que você falaria para ele? Bom, é redundante, mas documentação. Documentação, tá? Né? A parte... Toda a questão de documentação... Grande parte das falhas é em documentação, você acha? A maior parte. É mesmo? Até hoje, por exemplo... São coisas que daria para evitar, né? Por exemplo, a gente começa processos hoje sem ter a documentação completa. É mesmo? E isso é a primeira análise. Então, em segurança elétrica... A norma começa com a avaliação de risco, né? Exato. E a gente não tem a documentação. Então, se for para dar uma dica aí, para atender realmente a sua emenda 2 e ter um bom desempenho, documentação. Parece redundante, a gente sempre fala a mesma coisa, né? Desempenho essencial, manual do equipamento, documentação. É que às vezes o fabricante que ele desenvolveu está tão preocupado só com o equipamento, né? Às vezes ele nem manda com as marcações do equipamento, ele nem manda com o manual que vai ser usado no equipamento. Poxa, né? Tem que ser uma avaliação como um todo, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto
fundamental da norma geral, e ele está muito mais explícito agora com a emenda 2. Ah, perfeito. Hernani, eu queria agradecer aqui essa participação, acho que foi bem legal, deu pra gente tocar em vários assuntos. Lógico que isso não é tudo, se quiser, né, precisa de mais detalhes, mas já deu uma boa pincelada, já deu boas sugestões. Eu acho que você poderia fazer suas considerações finais, né, pro pessoal, e eu agradeço aqui a sua participação. Viu? Legal. Bom, eu que te agradeço, Marcelo, até pelo convite, primeiramente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. A QC é uma grande parceira do IBEC, né? A gente trabalha diariamente junto aí. Então, assim, muito bom dizer isso, tá? Então, muito obrigado. Essa troca de experiência a gente enxerga com bons olhos, porque ajuda, acho que é uma parte do processo. Então, o laboratório tem a sua experiência, vocês como OCP têm a sua experiência, e o fabricante precisa dos dois para ter a sua certificado. Junto, né, Hernani? Exatamente. Então, o objetivo é o mesmo, tá? Então, a gente enxerga isso com bons olhos, né? E se fosse assim, queria deixar agora quero mais, né? Hoje a gente trata com temas mais atuais a questão de segurança cibernética e telecomunicações em equipamentos eletromédicos. Cada vez mais, né, os dispositivos de telecom estão sendo incorporados aos equipamentos, né? Exato. Então, eu acho que é uma curiosidade, é um pontinho aí para os fabricantes. É um alerta, né? Vamos falar um alerta, né? São os próximos temas que a gente vai tocar. Cada vez usa menos cabo, vamos falar a verdade. Exato. Né? As cirurgias remotas. Então... E mesmo a comunicação de sinal para mandar um resultado aqui, o resultado lá. Exato. E quando você coloca esses equipamentos na rede, você está suscetível a ataques. Então, são temas que a gente vai começar a discutir. Sem falar na homologação de Anatel, né? Isso. Então, como que a gente vai agregar esses mundos, né? Anvisa, Anatel e... tratar desses temas dentro de equipamentos eletromédicos, né? Então, são dois mundos, né? E a gente vai colocar um com o outro ali junto. Não, é legal, foi um bom alerta aí. Legal. Pessoal, obrigado, né, por presenciar aqui com a gente, participar aqui com a gente. Acompanhe a QC lá nas redes sociais, nas nossas mídias, e você vai contar os nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado a todos, até mais.